Paz do Senhor, tudo bem? Vamos chamar as criancinhas aqui para a gente orar. Tia Martinha! Chama a tia Martinha aqui para orar com a gente. Fala, vem tia, vem! Vem tia! Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por mais este dia. Estamos aqui, Senhor, neste lugar tão especial que o Senhor preparou, e quão bom é estar na tua presença, Deus. Mais vale um dia na tua presença que todos os outros dias em qualquer outro lugar do mundo. Pai, aqui nós apresentamos essas crianças diante do teu altar, que são os teus tesouros, Pai, o futuro dessa geração, Senhor, aqueles com quem o Senhor tem que falar grandemente. Nós pedimos, Pai, que este momento de brincadeira, mas também de instrução na tua palavra, esteja consagrado a ti, Pai. Abençoa cada uma dessas crianças, abençoa também a Martinha, Senhor, que tanto tem se disposto a cuidar deles e a levar um pouquinho da tua palavra, do teu amor, do teu caminho, através das atitudes e da doação dela em favor desse ministério. Nós te agradecemos, Deus, e consagramos este momento a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Brinquem bastante, tá bom? Tomem conta da tia Martinha. Amém. Vou te pedir para fechar os teus olhos mais um minutinho. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque nós estamos aqui mais um dia, mais uma vez, Senhor, para te prestar um culto. Depois de mais uma semana, Senhor, só o Senhor conhece a verdade, Pai, do coração de cada um. Só o Senhor sabe a verdade daquilo que cada um passou essa semana, Deus. Só o Senhor conhece a verdade das expectativas que cada um traz aqui esta noite por ouvir a tua palavra, Deus. Então, em nome de Jesus, abre o entendimento dos nossos corações, Pai. Caiam as escamas dos nossos olhos, Pai. Limpa os nossos ouvidos, Pai. Abre a nossa visão espiritual para que possamos entender e discernir espiritualmente aquilo que é teu, aquilo que é puro, aquilo que é santo, Deus. Porque a tua palavra diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, Deus. Então, vem falar grandemente conosco de maneira clara esta noite. Pai, independente de quantos estejam neste lugar, Pai, estão aqui aqueles que o Senhor separou com tanto carinho para estarem e se alimentarem do que o Senhor tem para o dia de hoje. E nós te agradecemos, Deus, por cada um que está aqui, por cada um daqueles que acredita, por cada um daqueles que entende que não vale a pena caminhar se não for através daquilo que o Senhor direcionar, Deus, se não for através da tua palavra, Deus. Nós consagramos este culto racional a Ti, Senhor, e diante da Tua igreja, eu coloco como um instrumento em Tuas mãos, declarando que nada tenho, Pai, eu nada sei, eu nada sou, Senhor, a não ser um instrumento, um vaso vazio em Tuas mãos, e o Senhor enche e transborde, Pai, e flua como um rio de águas vivas para cada um de nós. Nós te agradecemos, consagramos esta palavra a Ti, Senhor, fala grandemente conosco, em nome de Jesus, amém, amém, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Você já cumprimentou o irmão? A galera foi chegando aí no meio do culto. Então, boa noite a todos. Deus abençoe mais uma vez. Isso aí. Tem que cumprimentar, tem que fazer o irmão se sentir querido, né? Nós somos família. Senão, não tem graça. A gente muda o slogan da igreja. Amém?
Vamos lá. Essa palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma palavra que, na realidade, Deus ministrou ao meu coração, acho que há uns 2 anos atrás, talvez uns 2 anos e meio atrás. Eu já compartilhei essa palavra em outro momento, lá no Brasil ainda, na época do Brasil. Mas orando essa semana, Deus falou assim, é preciso entender, porque Deus tem mostrado que existe um propósito, um projeto, Deus tem mostrado que existem fases para que se cumpra esse projeto, mas Deus tem falado que as pessoas estão preocupadas em caminhar após o erro. E Deus diz assim, mas espera aí, eu sou contigo, eu sou teu Deus, e não desiste, prossiga. Você errou, você caiu, levanta, prossegue, não é para ficar paralisado. E um dos piores momentos que a gente pode experimentar com Deus é exatamente isso, é saber que a gente pisou na bola, que a gente vacilou com Deus, né? E mesmo depois de um tempo, depois que a gente conhece a palavra, a gente está envolvido com as coisas do Senhor e a gente vai lá e dá aquela escorregada, enfia o pé na jaca mesmo, e é complicado, e aí a gente fica assim, meu Deus, mas e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Como é que a gente continua? Como é que vai ser, Deus? E Deus nos motiva a não paralisar. Eu gostaria que você abrisse a palavra, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 32. Enquanto você vai encontrando, eu vou te colocar no contexto da história. Tá? Êxodo, no capítulo 32. Você pode deixar aí já no versículo 1, que a gente vai ler a partir daí. Tá? O contexto da história é o seguinte: existia um povo no Egito escolhido, separado por Deus, onde Deus elege um líder, que é Moisés, para libertar esse povo do Egito, para tirar esse povo que estava cativo à escravidão, aquelas leis, aquelas doutrinas, aquela idolatria que não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha para cada um, e Deus vem direcionando através da vida de Moisés para que esse povo saia daquela terra, seja liberto, conduzido até a terra prometida. Vamos entender o seguinte: era um momento em que o povo caminhava com Deus, ouvia a voz de Deus, eles tinham intimidade com Deus, Deus sustentava esse povo. Durante o dia, Deus colocava uma coluna de nuvens para que o calor do deserto, que é escaldante, não queimasse aquele povo, não danificasse a saúde física daquele povo. À noite, Deus colocava coluna de fogo para esquentar, porque quem conhece o clima do deserto sabe que durante o dia é muito quente, à noite é muito frio. Deus tinha um cuidado tremendo com aquele povo. Eles tinham a presença de Deus 24 horas com eles. Mas, num determinado momento da jornada, Deus chama Moisés para ter uma conversa com ele, aquela conversinha que Deus de vez em quando chama a gente, sabe? Vem cá que eu preciso conversar contigo, perto do ouvido, assim, nós dois. Deus chama Moisés para uma conversa dessa no Monte Horebe. Moisés sobe ao Monte Horebe, só que Moisés demora para voltar. Quando Moisés demora para voltar, começa aquela confusão que a gente vai entender na história agora. Você abre lá, por favor, em Êxodo 32, a partir do versículo 1, diz: E o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse-lhe: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, dos seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu, os fundiu, transformando num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Por enquanto, até aí. Gente, o povo fez um bezerro de ouro.
Moisés sobe e ninguém sabe o que aconteceu. Será que Moisés morreu? Será que Moisés não morreu? O que está acontecendo? E agora o que a gente vai fazer? E simplesmente o povo se esquece de tudo aquilo que Deus já tinha feito e vinha fazendo na vida deles por um momento de ausência, por um momento de silêncio, e se entrega às velhas práticas, aos velhos hábitos. E isso é muito sério. E aí a primeira pergunta que eu faço essa noite, a primeira reflexão que nós precisamos fazer é essa. Quando está tudo bem, quando a gente está ouvindo a voz de Deus, quando tudo parece que o vento sopra a favor, está tudo lindo. E quando tem um momento de calmaria? E quando tem um momento que parece, só parece, que Deus não está ali conosco? Quando tem um momento que parece que todas as coisas ficaram para trás? A gente começa a imaginar assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim parar aqui? Isso aqui está sem propósito, eu vou voltar. E aí voltar, querido, para os velhos hábitos é voltar para a escravidão. Porque a gente já ouviu a voz de Deus, porque a gente já entendeu o propósito de Deus, porque a gente já foi instruído a respeito daquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas ainda assim, a nossa fraqueza e o nosso imediatismo diz assim, não, volta, porque pelo menos lá você sabia o que você estava fazendo, e mesmo sendo chicoteado, escravo e comendo cebola, você sabia o que ia acontecer, você tinha alguma referência aqui, você está sem. Só que o povo esquece que Deus sustentava eles durante a trajetória, Deus estava sustentando o tempo todo, falando com eles. E aí, fala para o teu vizinho com carinho assim, meu irmão, você precisa aprender a esperar o tempo de Deus. Queridos, Deus tem a resposta certa para tudo que a gente precisa, mas é no tempo dele. Pode demorar, mas a resposta que vem é a resposta certa. A gente só precisa permanecer. A gente só precisa ser fiel. A gente só precisa entender que a gente não serve a um Deus que é homem para mentir ou filho do homem para que se arrependa. A palavra diz que todas as promessas, toda a palavra liberada para as nossas vidas irá se cumprir. E o cuidado que Deus está tendo com cada um de nós nesse momento é extremamente único, é particular. Deus conhece cada um pelo nome. Não é assim, eu vou fazer um pacotão, vou entregar ali um pacotão que diz assim, algumas promessas, algumas bênçãos, um pouquinho de cuidado, um pouquinho de unção, um pouquinho de bênção, e eles dividem entre eles. Não é, sabe? É uma entrega, um delivery com o teu nome ali, é como se eu viesse, batesse na porta assim, olha aqui, ó, essa é a encomenda para o Tiago, essa é a encomenda para a Letícia, para a Rosângela, para a Laís, para a Karine, para o Cláudio, para cada um de nós, tem o nosso nome. É um selo para cada um. Marca da promessa, nós já temos. Quando nós nascemos, nós já temos uma marca da promessa de Deus nas nossas vidas, mas nós precisamos tomar posse disso e não desistir. O silêncio de Deus significa que Ele está preparando o melhor para cada um de nós. Uma vez eu li uma história muito interessante que dizia assim, e aí me fez refletir. Quando a gente está estudando, quando a gente está concentrado para alguma coisa, que a gente precisa de um bom resultado, a gente não fica em silêncio ali, quietinho, concentrado, estudando, meditando naquilo. Deus é a mesma coisa. Para que Deus consiga um resultado excelente para as nossas vidas, muitas vezes Ele se cala, mas Ele não se cala porque Ele está ausente, não, Ele se cala porque Ele está nos conhecendo e fazendo o melhor para cada um de nós. A gente tem que entender isso. E o que o povo muitas vezes, o que eu e você muitas vezes não entendemos é isso, porque a gente quer a resposta já. Porque a gente está tão acostumado a abrir ali a internet e fazer uma compra que vai chegar daqui a 2 dias em casa, ou ir ali atravessar a rua, ainda mais aqui nesse país que tudo é muito fácil, a gente consegue as coisas de maneira imediata, e a gente se esquece que o de Deus não é assim. Deus não muda o tratamento porque nós estamos nos Estados Unidos, porque nós estamos no Brasil, porque nós estamos na Malásia. Não, é igual. É o cuidado para cada um de nós. E a gente tem que entender. Se a gente resolver parar e desistir nas nossas dificuldades, no pseudo-silêncio de Deus, não adianta. Os caminhos que Deus tem para a vida da gente são muito melhores. Mas a gente precisa entender o que Deus tem para cada um de nós. Amém? Continuando, versículo 7. Então,
Deus vê que o povo se corrompe. Moisés está lá no Monte Horebe recebendo as instruções, as tábuas da lei, para que o povo pudesse seguir de maneira melhor o seu caminhar, pudesse ter uma vida mais íntima com Deus. E Deus fala para Moisés: desce, porque esse povo, o teu povo, se corrompeu. E lá no versículo 7 diz: então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhe ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Nesse momento, Deus se ira contra o povo, Deus fica extremamente chateado contra o povo. E no versículo 10 ele diz para Moisés: deixe-me agora, para que minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Queridos, aí vem a primeira lição da noite. Moisés era líder. Moisés entendia o propósito de Deus para aquele povo, para aquela nação. Então Moisés estava tão ligado com Deus, Moisés estava tão próximo com Deus, que ele intercede pelo povo. E ele pede a Deus: Senhor, não acenda a tua ira contra o teu povo, tem misericórdia. Êxodo 32, 11 diz: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei toda a terra que lhe prometi, que será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara fazer sobre o povo. Só quem tem um coração em Deus, só quem ouve de Deus, só quem sabe os propósitos de Deus, é capaz de interceder por aqueles que nos traem. Se eu não tiver um coração em Deus, se eu não tiver um coração no altar, eu jamais vou ser capaz de amar o meu irmão a ponto de saber que ele me traiu, e ainda assim eu vou clamar diante de Deus pela vida dele. Só quem faz isso é quem tem coração no altar. Moisés tinha. Moisés era íntimo de Deus. Só que Moisés era homem também. Então ele desce do monte, ele chega lá, ele vê aquela bagunça que o povo fez, ele fica extremamente chateado e ele quebra as tábuas da lei. Moisés era muito louco, ele quebrou os 10 mandamentos, ele quebrou aquilo que Deus tinha feito. Moisés dá aquela bronca no povo, mostra para o povo que ele está vivo, revela o tamanho do pecado que eles cometeram, e o povo: caramba, o que a gente fez? O povo se entristece, entra na mente o tamanho do pecado que eles haviam cometido contra Deus, e aí fica aquela: e agora? O que vai ser da gente agora? E aí, continuando, lá no Êxodo 30, a partir do Êxodo 32, versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu esse povo! Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Gente, olha que ousadia, olha com que ousadia Moisés se dirige a Deus. Deus está irado contra o povo, porque o povo pecou. Moisés intercede da primeira vez, desce, dá uma bronca no povo, volta no dia seguinte ao monte novamente para conversar com Deus, porque ele sabia que ali ele encontraria Deus, para conversar com Deus, interceder novamente por um povo que havia o traído, e fala: Senhor, então risca-me do teu livro da vida. Ou o Senhor perdoa
a grosso modo, ou o Senhor perdoa o pecado do povo, ou me risca do livro da vida também. É ousadia demais. E dizem que Moisés era gago, que Moisés era tímido, não sei o quê, mas nesse momento ele se mostra um leão. Porque ele entendia que existia um propósito muito maior do que simplesmente aquele povo ser aniquilado por Deus. Existia uma história a ser escrita. E no versículo 33, Deus responde a Moisés. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus responde a Moisés: agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelo pecado dele. Mais uma vez, Deus vira para Moisés e diz assim: eu ainda estou bem chateado com esse povo. Trocando em outras palavras, eu ainda estou bem chateado com esse povo, mas vai, o meu anjo vai com vocês, mas quando chegar a hora certa eu vou punir cada um deles. Êxodo 33, versículo 1. Depois, ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu as darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amoreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel. Agora presta atenção. Mas eu não irei contigo, eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Tem algumas versões que diz atavios. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés, dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que só por um momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Os atavios eram enfeites, eram como se fossem roupas de festas. Eles colocavam todos aqueles adornos, todas aquelas coisas, em momentos de festa e tudo. E aí, a partir deste momento, eles não utilizaram mais. Moisés desce do monte e sabia que era preciso tomar uma decisão. Moisés sabia como seria prosseguir sem a presença de Deus. Mesmo que Deus tivesse dito que enviaria um anjo à frente, Moisés era um líder, Moisés tinha intimidade com Deus. Ele sabia que não andaria para caminhar sem a presença de Deus. Então Moisés tomou uma atitude muito importante. Vamos lembrar que existiam ali 12 tribos, que são as 12 tribos de Israel. Deus deu uma estratégia administrativa para Moisés, que ele separasse o povo por tribos e cada tribo tivesse o seu líder, para que ele pudesse passar essa ordem, receber as orientações de Deus, passar as orientações para os líderes e os líderes repassarem essa orientação para o povo, para as suas tribos. E aí nesse momento Moisés desce do monte e fala assim, eu imagino que Moisés deve ter coçado a cabeça e falado assim: agora não vai dar, porque se Deus não vai com a gente, como é que vai ser? A gente tem um monte de inimigos à frente. Se Deus não for, a gente sabe que a gente vai ser destruído. E aí Moisés toma uma estratégia extremamente importante como líder. Ele se afasta do arraial e vai para uma tenda, que é o lugar onde Deus se encontrava com ele. Lá no versículo 7, a gente tem essa história. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ela se chamava Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar a Deus, ia até a tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava a Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo.
Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Vamos entender o seguinte: nesse momento Moisés sabia que não adiantava reunir os líderes das tribos, conversar e buscar uma estratégia. Moisés entendeu que ele precisava ir até a tenda, ou seja, ele precisava sair do meio do arraial, ir conversar com Deus, onde Deus falava com ele face a face. Então, tenda aqui vai representar o nosso íntimo, tenda vai representar o nosso lugar de encontro com Deus. Tenda é quando eu me coloco sozinho conversando com Deus. E existem momentos na nossa vida que não adianta procurar um amigo, que não adianta procurar pai, não adianta procurar mãe, não adianta procurar líder, pastor, ninguém. É você e Deus que tem a resposta que você precisa ouvir de Deus. Não adianta você buscar respostas que só Deus tem para a tua vida no outro. Deus vai colocar pessoas, como a gente já tem falado aqui, uns com os outros, para a gente caminhar junto. Mas tem respostas, tem revelações de Deus que são só para mim, tem revelações de Deus que são só para você, que são respostas do seu íntimo. São situações que você está vivendo que eu não estou vivendo. Às vezes o que para mim é muito difícil é um obstáculo que você já venceu e pode ser fácil. Você vai me ajudar a caminhar, mas a resposta que eu preciso, que vai calar o silêncio no meu coração e vai trazer paz, é só Deus quem dá. E a gente precisa entender que é assim. Então, esse texto frisou bastante tenda, 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 tenda. Por quê? Para ficar gravado no nosso coração. A tenda é o nosso lugar de encontro. É onde a gente vai encontrar a presença de Deus e buscar as respostas que a gente precisa para continuar. Porque não dá para a gente se conformar assim: ok, errei, pequei, não sei se Deus está comigo, mas vou continuar. É um caminho para o abismo. Errei, pequei, ok, Senhor, estou aqui na tenda, abrindo meu coração, rasgando as minhas vestes, errei, pequei, mas eu preciso da tua presença. Não dá para continuar se não for contigo, porque contigo, no momento de ausência, já fiz o que fiz, imagina se eu estiver sozinho. Amém? Nós precisamos entender isso. Preste atenção numa conversa que Moisés tem com Deus, muito interessante, lá no versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. E respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Glória a Deus. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envia. Eu imagino Moisés tendo essa conversa com Deus, deve ter sido muito interessante. Como assim, Deus? O Senhor me chama pelo nome, diz que me conhece pelo nome, se agrada da minha conduta, mas não vai com a gente, não vai com o teu povo. Quer dizer, o Senhor me coloca para liderar esse povo, aí o povo se corrompe, ok, o Senhor entra com o seu perdão, diz que perdoa, diz que vai continuar com o propósito do povo herdar a terra prometida, mas e aí, não vai conosco? Não! Se o Senhor não for conosco, a gente não vai. Faremos uma greve. Não vamos, ninguém sai daqui. Se o Senhor não for conosco, ninguém vai. Moisés sabia que se Deus não tivesse no negócio, eles iam morrer nas mãos dos inimigos. Os inimigos hoje podem não ser inimigos de carne, mas são os nossos inimigos, o ataque na nossa mente, é o roubo que o inimigo vem trazendo na nossa casa, na nossa paz, na nossa comunhão. Nós precisamos entender o que Deus, nós precisamos abrir o nosso coração para entender as coisas espirituais. Muitas vezes a gente fica tão limitado nas coisas naturais que acontecem e se esquece que Deus está falando com a gente espiritualmente. Deus sopra no coração da gente. Isso está errado. Sua atitude não está errada. Mas às vezes a gente está tão querendo alguma coisa que a gente... Não, Deus, não é bem assim. Não, peraí. A gente pode dar um jeitinho aqui, a gente pode dar um jeitinho ali. Isso é caminhar sem a presença de Deus. Não dá. A gente tem que entender que se não for com Deus, não vale a pena.
Se a gente não tiver certeza absoluta que Deus está à frente do que está acontecendo hoje aqui, não vale a pena. Fica em casa, vai comer uma pizza. Não adianta. A gente tem que entender que é propósito de Deus para as nossas vidas. Amém, glória a Amém? Deus. E Moisés continua lá no versículo 16: como se saberá que o teu povo, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. Glória a Deus. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Mais uma vez, Moisés intercede pelo povo, reconhece que sem Deus não dava para continuar, intercede por aqueles que o traíram. E aí Deus se compadece, diz: farei passar. Olha que coisa, imagina Deus falando com Moisés: farei passar diante de ti toda a minha bondade e minha compaixão. Olha que momento lindo. Mas Moisés estava tendo essa conversa com Deus lá na tenda, lá no íntimo. Ele recebeu toda a orientação, ele sabia que precisava dos 12, Deus foi uma orientação de Deus que ele estivesse com os 12, mas ele entendeu que naquele momento ele precisava ouvir de Deus, porque Moisés era um líder. Cada um de nós que está aqui hoje é um líder dentro da sua casa. Cada um de nós veio buscar a presença de Deus hoje aqui para fazer diferença quando a gente sair daquela